Fala galera ligada aqui no canal Memória Alvinegra, mais um vídeo aqui no canal, agora com uma vibe diferente, uma vibe de vitória, uma vibe de liderança consolidada, confirmada, com vantagem ampliada e todos os hadas possíveis que o Botafogo puder fazer nesse campeonato brasileiro. Que vitória grandiosa contra o Fluminense, eu tenho um carinho, por assim dizer, muito grande quando o Botafogo vence esse Fluminense do Diniz, porque eu amo ver o Diniz boladinho, cara. O Diniz boladinho é muito legal, cara. Bom, mais uma vitória do Botafogo, finalmente, depois de um longo jejum, voltamos a vencer e, como eu disse, voltamos a nos consolidar na liderança. Como é que a coisa muda, né? Na semana passada, o Botafogo era o time que poderia perder o título. Agora, com essa vitória, o Botafogo é o time a ser batido. É muito complicado lidar com a imprensa, não é verdade? Mas aqui a gente vai falar normalmente sobre a vitória do Botafogo e sobre o que vem depois, o que a gente quer que venha depois, tá? Já deixo claro aqui que talvez a iluminação não esteja tão boa, eu tô sem aquela lanterninha lá, eu tô sem ela essa semana, né? Mas espero que a iluminação esteja boa e que o áudio esteja a contento também. Antes de começar esse vídeo, eu peço para você me seguir em todas as redes sociais, está aqui na tela, Leozão, _OFI e @Memória Alvinegra. Me sigam lá no Instagram, vocês podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem, tá bom? Deixa o like aqui nesse vídeo também para fortalecer a parceria com o YouTube. Comenta aqui para fortalecer a parceria com você e compartilha para a gente ter uma parceria com novos inscritos aqui no canal, porque a meta é de 10 mil inscritos até o final do ano. Então, daqui a pouco eu volto, depois da vinheta a gente está junto para falar. Pessoal, não vou me estender muito não, porque o que a gente viu ontem foi o que a gente queria ver durante todos os outros jogos que o Botafogo não venceu, até jogou relativamente bem alguns, mas acabou saindo derrotado. Isso tudo muito por conta da arrogância do senhor técnico anterior, que eu não cito mais o nome. Eu tenho essa teoria comigo, quando um técnico é demitido ou então pede para sair, eu no dia seguinte eu já dou uma pá de cal e eu não cito mais o nome do treinador. Mas o treinador em questão, o último português, foi arrogante o suficiente para não entender ou não querer entender que o time do Botafogo jogava fazendo o simples. E nós voltamos a fazer o simples. O que o técnico anterior estava fazendo, na minha opinião, era a tentativa de uma destruição, tá, do ambiente do Botafogo. E eu digo mais, ele estava a isso aqui de conseguir destruir o ambiente do Botafogo. É que graças a Deus a gente tem um elenco de homens, um elenco de pessoas que se gostam, um elenco de pessoas que vira e mexe numa noite de sábado, se unem para fazer um culto ecumênico em casa. É sensacional. E eu sempre falo isso, toda vez que o Botafogo se junta para fazer um culto, esqueçam, o Botafogo no dia seguinte vai vencer. Foi assim no clássico contra o Fluminense no Campeonato Carioca, foi assim no clássico contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro e foi assim de novo contra o Fluminense, né, nos dois jogos do Campeonato Brasileiro, tanto no estádio Newton Santos quanto no estádio do Maracanã. Inclusive, né, o líder do campeonato sou eu, até no Maracanã quem manda é eu. Tá muito fácil jogar no Maracanã esse ano. Maracanã, assim, a nossa casa é o estádio Newton Santos, mas o Maracanã passou a ser o nosso segundo salão de festa. Sensacional a campanha do Botafogo esse ano no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Campanha que nos coloca na liderança do Campeonato Brasileiro, postulante real ao título. Mas falando da partida em si, como eu disse, eu não vou me estender muito, porque a gente já viu ontem o que a gente queria ter visto nas outras partidas. Um Botafogo letal, um Botafogo se aproveitando do erro do adversário, porque nas últimas partidas o Botafogo tentava implementar um estilo de jogo e o técnico anterior não conseguia consolidar esse estilo de jogo, porque ele queria passar por cima do estilo de jogo já consolidado
do time do Botafogo, tá? Então, como disse o Marçal, nós voltamos a fazer o nosso feijão com arroz, aquilo que dá certo, e nós conseguimos a vitória contra o Fluminense. Como que a gente conseguiu? A gente se aproveitou dos erros do adversário, de um time que escalou numa arrogância tremenda, um time com 4 atrás, 2 no meio e 4 na frente. Fazer isso contra um time como o Botafogo, que gosta de jogar na transição, é pedir para morrer. Você ainda potencializa as chances do adversário, no caso, nós, o Botafogo. Quando você coloca como um dos meias o Ganso, que não marca, e ficou fácil pra gente fazer aqueles 2 gols, 2 golaços, inclusive, com o Júnior Santos e com o Tiquinho. Falando do Júnior Santos, uma grande partida. Eu acho que o estilo de jogo do Botafogo, esse feijão com arroz, que a gente voltou a utilizar, o nosso Botafogo voltou, eu acho que isso melhora o futebol do Júnior Santos. Vou criar uma teoria aqui, acho que a má fase do Júnior Santos se deve muito ao técnico anterior, que queria o Botafogo jogando de um outro jeito, e o Júnior Santos não consegue entregar um futebol mais envolvente, por assim dizer, no estilo que o técnico anterior estava tentando implementar no Botafogo, ou melhor, estava tentando implementar para destruir o Botafogo. Isso ia levar o nosso time à ruína, tá? Mas quando o Botafogo joga nessa transição, na transição o Júnior Santos joga bem. Eu lembro que quando o Júnior Santos chegou, eu até fiz um vídeo falando que eu gostei da contratação dele, porque ele faz o trabalho sujo. E o trabalho sujo que o Júnior Santos faz é voltar lá atrás e marcar. Você vê o Júnior Santos tentando fazer alguma coisa lá na frente, mas na área, na nossa defesa, ele está tentando fazer o trabalho sujo virando um terceiro zagueiro. Quase que um terceiro zagueiro, tá, gente? Não literalmente. É um cara que vai pelo lado ali e faz o trabalho sujo, chega lá na frente e tenta entregar alguma coisa ofensivamente. E jogando na transição, você facilita o futebol do Júnior Santos. Creio eu que o Júnior Santos, nessa partida contra o Fluminense, decretou a sua volta ao que ele sabe fazer de melhor no Botafogo. E ainda por cima, tendo marcado gol, mais importante ainda, isso mostra que realmente ele se sente melhor jogando desse jeito, tá? E o Tiquinho Soares voltou a marcar mais uma vez, depois da partida contra o Goiás, que o burro lá, né, só chamando assim, o burro lá, de repente, tomou a decisão de barrar o cara entra, já vai lá com 7 minutos e marca. Hoje, mais uma vez, letal, mais um golaço, 15 gols no campeonato. E o que dizer de Tiquinho Soares? Tiquinho Soares deixa quieto, porque o horário não permite e o YouTube pode tentar me dar um strike, então não vou deixar isso acontecer, mas você sabe o que é o Tiquinho Soares, tá? Botafogo jogou muito bem. Outros nomes que eu quero citar aqui: de Plácido, barrado na partida anterior, voltou voando, parece que ele tem um caso de amor com o Maracanã. Todas as partidas do de Plácido do Maracanã, ele jogou bem, tá? Marçal, partida segura, voltou a jogar bem. O Hugo entrou muito bem para fazer a duplinha ali com o Marçal, mais uma partida muito boa do Hugo, tá? O Eduardo, nessa transição que o Botafogo joga, podendo flutuar e não ficar preso junto com o Tiquinho Soares, fez outra grande partida, tá? Não vou falar muito do Lucas Perry, porque o Lucas Perry não teve tanta chance. O placar moral da partida, inclusive, para mim, foi 4-5-1. Se aquela bola do John Kennedy que bateu na trave entrasse, seria 5-1, né? O Botafogo só não fez mais porque tá na conta do Fábio. A torcida tricolor tem que aplaudir de pé, e eu acho que eles já fazem isso, tem que aplaudir de pé o Fábio, que fez uma baita de uma partida, evitando que o Botafogo fizesse muito mais do que apenas 2 gols. E como eu não usei nunca mais essa vinheta, eu vou voltar a usar agora. Antigamente não dava para usar porque o momento não estava legal, então agora eu volto a usar essa vinheta. Enquanto isso, na sala de justiça, você vê aí o Botafogo consolidado na liderança, abrindo vantagem para o Fluminense, abrindo vantagem para o Flamengo, para o Palmeiras, para o Bragantino e para o Grêmio. O Botafogo segue firme na liderança, mesmo tendo os seus percalços, tendo a sua oscilação por culpa do técnico anterior. O time volta a vencer
e mais uma vez volta a abrir vantagem na ponta, que assim continue. Próxima partida do Botafogo contra a equipe do América Mineiro, e nessa partida o Tietê não joga, está suspenso, é uma perda quase que irreparável, mas eu iria já nesse meio de campo com Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo, e o Botafogo fazendo o seu futebol contra o América Mineiro para vencer a equipe mineira que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço para vocês. Rolou até uma cantoria, desculpa. Valeu, fui.